Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, querido, minha irmã. Hoje é sexta-feira da Paixão. Eu não poderia cometer a desfeita de não gravar um vídeo sobre a missão do Messias, né? Qual é a missão do Messias? Por que veio a existir essa figura, esse personagem, o Messias? O Messias, na verdade, é uma pessoa enviada por Deus para corrigir, na verdade, a primeira falha, ou a falha do primeiro ser humano que Deus colocou na face da terra, visando a consecução, a execução de um projeto. Este personagem foi Adão. Adão recebeu instrução de Deus e Adão deveria ter seguido naturalmente as instruções de Deus. Se Adão tivesse seguido as instruções de Deus, naturalmente, que o mundo não seria do jeito que está, não seria desta forma. No entanto, nós já sabemos que este mesmo personagem, Adão, não seguiu as instruções de Deus, seguiu, pelo contrário, as instruções da serpente, na verdade, o arcanjo Lúcifer. Uma vez que ele seguiu as instruções do arcanjo Lúcifer, na verdade, rendendo-se a ele, rendeu também toda a sua autoridade. E por isso também Satanás, o arcanjo Lúcifer, passou a ter domínio sobre todo o projeto de Deus aqui na Terra. Projeto este que deveria ser administrado pelos seres humanos. Portanto, quando Deus criou os seres humanos, logo em seguida os abençoou, dizendo: dominai sobre os mares, peixes do mar, sobre todas as coisas que se movem sobre a terra. Então, a intenção de Deus é que os seres humanos fossem o gerente do seu projeto. Uma vez que eles se renderam a Satanás, ao arcanjo Lúcifer, naturalmente cederam também sua autoridade. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos. E então haveria necessidade para Deus corrigir, resolver este problema que veio a existir na face da terra. Havia necessidade de Deus encontrar uma pessoa, um homem. Por isso a Bíblia chama Jesus de homem, e a Bíblia fala que Jesus é um segundo Adão também, né? Coloca Jesus na posição de um segundo Adão, que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante, porque o segundo Adão vem para corrigir as falhas do primeiro. Seguindo completamente as instruções de Deus, Jesus então iria recuperar o domínio que o primeiro Adão perdeu sobre a face da terra, sobre o projeto humano. No entanto, além de seguir as instruções de Deus, o Messias também tinha a missão de destronar, de subjugar e destronar o arcanjo Lúcifer, o qual havia se apegado, com o poder, com o trono. Ele mesmo se declara, a própria Bíblia também declara Satanás como Deus deste mundo, príncipe deste mundo, que na verdade ele é o príncipe das trevas, mas se considera o príncipe, o Deus deste mundo, porque todas as coisas, todas as pessoas passaram a estar sob o seu domínio aqui na face da terra. Então, Cristo tem a primeira responsabilidade, a primeira missão do Messias é subjugar Satanás, fazer Satanás render e devolver novamente esse trono, fazer, na verdade, uma reintegração de posse dos bens, da propriedade de Deus para o próprio Deus novamente. E este gerenciamento que, na verdade, Deus não pretende fazê-lo diretamente, mas pretende realizar através do seu escolhido, da pessoa que se submete, que se rende à sua vontade, que está submetida à sua vontade. Bom, você acredita que Jesus teve sucesso nessa primeira missão? E na segunda também? Jesus foi uma pessoa completamente obediente à vontade de Deus? Eu acredito, na minha parte, acredito que sim, absolutamente. Jesus é o primeiro Messias. E Jesus, ele subjugou, ele destronou Satanás? Você acredita que sim ou que não?
Bom, aí você tem que decidir, porque se Jesus destronou Satanás, se Jesus subjugou Satanás, eu acredito que sim, ainda que no plano espiritual, ele subjugou Satanás, então Satanás perdeu o seu domínio sobre a dimensão na qual ele foi subjugado por Jesus. Mas Deus precisava complementar alguma coisa, né? Por isso prometeu uma segunda vinda, porque havia necessidade, uma vez que Jesus ele subjuga Satanás, já havendo passado pela dimensão espiritual, subjugou também na terra, mas depois, por causa dos seres humanos, Satanás recuperou seu poder e fez a investida contra Jesus, levando-o para a cruz, né? E aí Jesus, então, vai através da ressurreição, novamente se levanta e subjuga Satanás através da sua ressurreição de 40 dias, né? E então, mas mesmo assim, Deus tem que mandar a segunda vinda. Nós acreditamos, eu particularmente acredito, que Deus já enviou a segunda vinda do Messias, e acredito que o Messias teve todo um trabalho de novamente subjugar e destronar Satanás, uma vez que as pessoas reimpulsaram Satanás novamente. Como que as pessoas reimpulsaram Satanás? Elas reimpulsaram Satanás ao conceder para ele a mesma autoridade que Adão havia concedido no princípio. Uma vez que o ser humano se entregou, se rendeu à vontade, aos caprichos de Satanás, Satanás recupera a sua autoridade. E ao longo desses milhares de anos, quantas pessoas, quantos filhos de Deus se renderam à vontade, aos caprichos de Satanás e viraram as costas para Deus? Quantas pessoas fizeram isso? Muita gente, naturalmente. Então, ao longo desses milhares de anos, Satanás foi recuperando seu poder, recuperando sua autoridade, recuperando sua força na face da terra. Isto concedido através dos próprios, muitas vezes dos próprios crentes, mas dos filhos de Deus, porque todas as pessoas foram criadas como filhos e filhas de Deus. E só estes têm o poder, né, dado por Deus, e, portanto, estes também podem transferir o seu poder para Satanás, né, para o arcanjo Lúcifer. Então, Cristo tem que vir novamente e tem que subjugar. Você acredita que Cristo, na segunda vinda, também subjugou Satanás? Eu acredito que sim. Eu acredito que Satanás foi subjugado já 2 vezes pelo enviado, pelo escolhido de Deus, pelo Messias da primeira vinda, pelo Cristo da segunda vinda. Satanás já foi subjugado. E uma vez que Satanás é subjugado, ele é destronado, ele não tem mais, então, poder ou autoridade alguma sobre a face da terra, nem tampouco no mundo espiritual. Mas eu tenho visto, né, muitas pessoas, ou alguns pregadores dizendo, né, ainda cultivando aquela crença que Satanás tem o poder, que Satanás tem o seu lado, que Satanás ainda está guerreando contra Deus. Isto é verdade, de fato? Se Satanás foi destronado, se Satanás foi subjugado, então ele não tem mais o poder, a autoridade de guerrear contra Deus. Então isto seria contraditório. Imagine que eu estava em uma disputa judicial pela posse de um imóvel. E de repente, num determinado momento, naquela luta judicial, o juiz decreta a ordem de despejo do inquilino, da pessoa que estava de posse do imóvel, mas não era o dono. E aí, uma vez que o juiz decretou a ação de despejo, o invasor, o usurpador, ele tem que deixar, ele tem que sair. E eu tenho que tomar posse. Isso já aconteceu, inclusive, comigo aqui no meu trabalho, aqui em Salvador. Tive que enfrentar isso na prática, na realidade. Quando o invasor ele sai, depois de sofrer a ação de despejo, o proprietário legítimo ele tem que tomar posse. O imóvel, porém, como não estava sendo cuidado pelo dono, naturalmente vai estar deteriorado, vai estar todo danificado, vai estar todo destruído, não é? E vai estar em ruínas. E você tem que tomar posse desse imóvel em ruínas. Isto, meus prezados, é a mesma situação da humanidade. Cristo vem, subjuga Satanás, destrona Satanás, e o mundo que esteve sob seu domínio está em ruína. E agora compete
aos novos proprietários tomar conta e fazer o trabalho de restauração deste bem de Deus que havia sido destruído pelo inimigo. Mas acontece que as pessoas estão vendo o imóvel em ruína, cai os pedaços, cai aqui, cai lá, tudo difícil. Elas dizem o quê? Não, Satanás está dominando, este mundo aqui é o mundo de Satanás, Satanás está fazendo isso, Satanás está fazendo aquilo, Satanás está com poder, ainda continuamos guerreando contra Satanás. Na verdade, não. Você está guerreando, ou deveria estar guerreando, com as suas habilidades. Porque o que os novos donos têm que ter ou desenvolver é a competência para fazer a restauração do patrimônio. Neste caso, estamos nos referindo à providência de Deus e ao reino de Deus. Se o reino de Deus está em ruína, porque toda a terra deveria estar sendo ocupada pelo reino de Deus, bem como na eternidade, se este mundo, ou mesmo a sua vida, a vida da sua família, ou da minha, seja lá de quem for, a sociedade está em ruína, isto não é mais motivo, para você continuar acusando ou brigando contra Satanás. Satanás já foi destronado, ele já está recebeu sua sentença de despejo, já foi colocado de escanteio. Agora você tem que mostrar a sua competência, tem que mostrar a sua habilidade para fazer o trabalho de recuperação dos danos provocados por Satanás e devolver novamente o bem na sua forma original, na forma mais próxima da original, conforme Deus tinha planejado. Desta forma é que o novo Adão, ou os novos Adões, ou as novas Evas, tem que se posicionar, porque se continuarem brigando contra Satanás, quer dizer, a guerra já acabou, mas você continua brigando com Satanás, continua acusando Satanás, continua dando o poder para Satanás, do lado de Satanás, do lado de Deus. Satanás não tem mais lado nenhum, ele simplesmente já foi colocado de escanteio, foi vencido pelo Cristo, eu acredito, da primeira e da segunda vinda, e você precisa acreditar nisso, e precisa ver o que é que você pode fazer pela obra da restauração do patrimônio, do bem de Deus, que é, na verdade, toda a terra e é toda a sociedade humana, que nós temos a competência e a incumbência de fazer um trabalho de restauração de todos os danos provocados por esse domínio perverso, cruel e maligno de Satanás, do arcanjo Lúcifer e dos seus anjos ao longo desses milhares de anos. E os danos que eles provocaram não foram aqui na Terra, também foram na Terra, mas também na dimensão eterna, dimensão espiritual, porque nós sabemos que a dimensão espiritual, o inferno, está muito abarrotado de almas penadas, sofridas e destruídas. Deus abençoe você, a mim também, nos dê sabedoria para que nós possamos cumprir o propósito da providência de salvação que Deus tem conduzido desde que os primeiros ancestrais viraram as costas para Ele.